Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração na nossa catequese destrinchada. Hoje, então, episódio, aula, seja lá o que você chama, como você quer chamar aqui, aula 95 do nosso catecismo. Estamos chegando ao fim do catecismo, que maravilha! Eu fico feliz por chegar ao fim, por ter sido perseverante. Espero que você também tenha sido perseverante e assistido todos, ou pelo menos a maioria, né? Isso é muito bom. Saber que existem pessoas que querem crescer na fé, que querem aprender mais, que querem entender, ou às vezes só me ouvir mesmo, enfim, né? Seja qual for o motivo que você está aqui, muito obrigado por dar o seu apoio, muito obrigado por deixar o seu like, muito obrigado por assistir todos os vídeos, ou muito obrigado por assistir somente alguns, só assistir somente um pouco, um trecho também, não tem problema. O importante é que você está aqui. Que bom que você está aqui. Então, vamos para o nosso conteúdo, já que você já deixou o seu like, já que você compartilhou esse vídeo com outras pessoas, tenho certeza que você já copiou o link, já colocou lá naquele grupo do futebol que você tem, ou você colocou naquele grupo de fofoca, naquele grupo de novidades, né, naquele grupo de vendas, você, mulher que tem, né? Então, eu tenho certeza que você já fez isso. Se você já fez isso, então, vamos para o nosso vídeo, para o nosso conteúdo hoje. Hoje, então, nós vamos falar sobre os guias para a oração cristã. Quem serão os nossos guias? Nós entendemos, então, já falamos sobre a oração no Antigo, no Novo Testamento. No Novo Testamento, falamos também das fontes de oração, das expressões das fontes de oração. Agora vamos falar sobre os guias de oração, certo? Bom, primeiramente, nós precisamos de uma introdução, certo? Na verdade, isso aqui é a continuação da aula anterior. Por que a aula anterior? Porque a aula anterior nós falamos sobre a Virgem Maria. Terminamos falando sobre a Virgem Maria. E agora vamos falar mais especificamente, principalmente dela. Por quê? Porque ela é a maior guia da nossa oração. Ela, como eu já disse, ela é a prefiguração daquilo que nós, como igreja, vamos viver. Viveremos no céu, viveremos na eternidade. Ela viveu aquilo que nós viveremos um dia. Todos nós que estaremos no céu viveremos um dia o que Nossa Senhora é, o que Nossa Senhora vive hoje. E por isso nós precisamos então aprender com ela qual é o caminho da oração. Ela é quem vai nos ensinar, ela é quem pode nos ajudar nesse caminho, certo? Então a primeira coisa é entender que ela não é o caminho. Como Jesus mesmo disse, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas ela é aquela que mostra o caminho, é aquela que mostra Jesus, ela aponta Jesus. Assim como em muitas imagens, principalmente numa das imagens mais famosas da Virgem Maria, que é a imagem da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Ela tem um nome, agora eu esqueci o nome aqui, eu vou colocar aqui embaixo, tá? Se eu lembrar na edição também, mas ela tem esse nome aqui por quê? Porque é aquela que aponta Jesus. A humanidade... essa imagem aqui, ó. É justamente essa imagem que está aqui, ó. Que eu coloquei aqui, ó. Então, é esta imagem aqui. Eu esqueci agora o nome, não me recordo. A humanidade glorificada de Jesus nos une à Virgem Maria na oração. Então, quando Jesus se encarna, né? E depois de encarnar, morrer e ressuscitar, essa ressurreição é glorificada, a humanidade de Jesus é glorificada. Então a Virgem Maria nos une à oração, né? Nós nos unimos à oração da Virgem Maria, que é uma oração de espera, uma oração que espera a volta de Jesus. Somos filhos de Maria pela humanidade de Cristo. Então quando nós falamos dessa humanidade, dessa filiação que temos com a Virgem Maria, nós estamos falando porque nós participamos da humanidade de Cristo depois do batismo. No nosso batismo nós participamos. Assim como Maria deu seu sim e manteve-o até a cruz, nós
nos tornamos filhos dela e irmãos de Jesus. Maria é a odogetria, era essa palavra aqui, ó. Era essa palavra que estava escrita aqui já, eu que não lembrava que tinha escrito aqui. Então é a odogetria. O que é a odogetria? Odegetria, melhor dizendo. É ela que mostra o caminho. Então, Maria não é como alguns protestantes insistem em dizer que os católicos pensam, porque a ideia do protestantismo é isso, né? É eles acharem o que eles pensam, é eles dizerem o que supostamente eles acham que os católicos pensam. Eles nunca estudam o que realmente o católico pensa. Eles simplesmente olham a situação e dizem, não, eles pensam assim. Então eles acreditam que Maria é o caminho, né? E não é isso que os católicos dizem. Nenhum católico sério vai dizer que Maria é o caminho para a salvação, que Maria é a salvadora, que Maria é a intercessora por si só. Nenhum católico que estuda, né, que entende um pouquinho do catecismo da igreja, vai dizer isso. Então, assim, falar isso é de uma ignorância tremenda, porque você está supondo o que uma outra pessoa diz. E isso cai no pecado do 8º mandamento. Então você que supõe que o católico pensa que Maria é Deus, que Maria é deusa, você que é protestante que pensa isso, saiba que você está caindo no pecado do 8º mandamento, de levantar falso testemunho e dizer, esse católico adora imagens, esse católico é idólatra. Quando você fala isso, você não fala, você fala besteira, porque você não entra na cabeça do católico, você não pensa como católico e você nem estuda o que o católico pensa, o que o católico crê. Então, falar isso é um absurdo tremendo. E eu já começo o vídeo já desse jeito. Nós vamos ter muitas coisas para falar aqui. E vamos continuar então. Então, pare com isso. Ou aprenda, estude, entenda pelo menos, por caridade, entenda o que os outros, o que o católico pensa, para depois você vir falar que o católico adora. E eu tenho certeza que se você estudar, for sincero, honesto no seu estudo, você não vai falar mais isso. Porque Maria é aquela que mostra o caminho. E eu coloquei caminho com C maiúsculo aqui para lembrar que Jesus é o caminho. Qual é a oração da Virgem Maria? A igreja começa a prática de orar à Virgem Maria, rezar, pedir a intercessão dela, vendo que ela cooperava com o Espírito Santo em tudo. Então, a igreja vai percebendo que Maria, ela tem uma docilidade com o Espírito Santo desde a concepção, desde a sua infância, mas principalmente na concepção, onde ela mostra isso nas próprias escrituras, ela vai mostrando essa preocupação em cooperar com o Espírito Santo em todas as coisas. A igreja, ela conviveu no princípio com a Virgem Maria até a sua assunção, ela conviveu e percebeu e viu nessa vida, na vivência de Maria, que ela cooperava em tudo com o Espírito Santo. Tudo que Maria é e faz aponta para seu filho Jesus. Então Maria, ela não só aponta, ela não só faz, mas o que ela faz aponta também para Jesus e o que ela é aponta para Jesus. Então, qualquer aspecto da Virgem Maria é um traço de Jesus. É um traço que aponta para Jesus. Quando ela dá o seu testamento, né, as suas últimas palavras registradas, ela diz: fazei tudo o que ele vos disser. Essas são as últimas palavras de Maria registradas na palavra de Deus. Existem dois tipos de movimentos nos hinos e orações à Virgem Maria. Um que glorifica a Deus pelas grandes coisas que ele realizou nela e a partir dela. Ou seja, as grandes coisas que Deus realizou em Maria, em salvá-la. E aqui entra a salvação no sentido de que ele a
preservou do pecado, certo? Maria foi salva do pecado quando Deus a preserva do pecado, ao contrário de nós que nascemos no pecado original. Isso significa que ele ama mais ela? Isso significa que ele não. Isso significa, aliás, sim, ele ama, né? Mas porque ela obedece. Mas também porque ela tem um destino. Ela foi escolhida para isso. Ela foi escolhida por Deus para isso. Então, ela está ali num posto que nós precisamos alcançar pela purificação dos nossos pecados. Então, nós precisamos ter ainda que um caminho diferente de salvação, mas ainda é salvação. Duas pessoas que foram salvas, uma que foi impedida de se afogar e a outra que estava se afogando e foi retirada do mar, as duas foram salvas. E é essa salvação que nós temos. A segunda, a de Maria, é a primeira. E o outro movimento dos hinos das orações à Virgem Maria, que a igreja sempre fez, além de glorificar, o primeiro é glorificar a Deus, o segundo é confiar à Mãe de Jesus as súplicas e louvores dos filhos de Deus. Ou seja, é confiar nela. É uma confiança, porque ela é aquela que confia. Então imagina, se você está numa casa que está numa cidade, você está confinado naquela cidade, certo? Maria é essa casa. Maria é essa casa que está nessa cidade que, na nossa analogia, é Deus. Então, quando eu estou nas mãos de Nossa Senhora e me confio nas mãos de Nossa Senhora, e ela, por não estar em nenhum momento da sua vida fora da ação de Deus, fora da ação do Espírito Santo, então nós estamos sempre nas mãos de Deus, por meio das mãos de Nossa Senhora, que está nas mãos de Deus, certo? Então, confiar, glorificar a Deus, os dois movimentos que nós fazemos quando rezamos, por exemplo, uma Ave Maria, glorificamos a Deus e confiamos na Mãe de Deus. A oração da Ave Maria. A oração da Ave Maria, antes nós falaremos sobre a oração do Pai Nosso. Mas já adiantando, nós vamos fazer aquilo que nós vamos fazer com a Ave Maria, aquilo que faremos com o Pai Nosso agora. Que é o quê? A oração da Ave Maria, ela apresenta esse duplo movimento. E vamos prestar atenção nela parte a parte. Bom, ela começa com Ave Maria, que é uma saudação, que é a saudação do anjo Gabriel, que abre essa oração. Esse ave significa alegrai-vos, dizer, olha, que bom que eu estou aqui. É uma saudação de alegria, é uma saudação de felicidade por estar aos olhos, por estar perto daquela que vai conceber o Filho de Deus. Então, quando nós dizemos Ave Maria, nós nos alegramos em nos colocar na presença da Virgem Maria. Nós nos alegramos a saudá-la, a estar ao lado dela, a entender que ela é a alegria de ela saber que nós estamos ali por alegria dela. Ela é aquela bem-aventurada, alegre. Retomamos a saudação com o mesmo olhar que Deus teve com a sua humilde serva. Ou seja, nós olhamos para a Virgem Maria como Deus a olhou, em se alegrar, em se alegrar ao encontrar alguém digno de receber no seu ventre o Filho de Deus. Então, a Virgem Maria é essa que é a perfeita criatura que é digna de receber o Filho de Deus no ventre. Por isso Deus se alegra, e nós nos alegramos em ter uma criatura que é capaz de receber o Filho de Deus no ventre. Alegramos-nos com a alegria de Deus, que encontra na Virgem Maria sua alegria. Então, Deus que encontra a sua alegria na Virgem Maria, nós nos alegramos na alegria de Deus. Né? E aqui nós temos a saudação, melhor dizendo. A saudação, não a salvação.
Salvação está no ventre da Virgem Maria. Cheia de graça, o Senhor é contigo, o Senhor é convosco. O anjo Gabriel diz duas palavras à Virgem Maria que se esclarecem. Maria é cheia de graça, porque o Senhor está com ela. E também, o Senhor está com ela, porque ela é cheia de graça. Então aqui, nós vemos dois movimentos. O que significa ser cheia de graça? A graça de que ela é cumulada plenamente é a presença daquele que é a fonte de toda a graça. Então imagina assim, imagina que eu consiga colocar em um pote todo o infinito, todo o universo. Imagine que eu coloque todas as coisas, ou vamos pensar o seguinte, imagina que eu coloque em uma biblioteca todos os livros do mundo. É impossível uma biblioteca ter todos os livros do mundo. E aqui eu estou falando dos livros até que se perderam, certo? Você que estuda vai saber que existem livros que se perderam, né? Palavras que se perderam, versões que se perderam, edições que se perderam. Imagina um livro que coubesse todos os livros, ou uma vasilha que coubesse todo o universo. A Virgem Maria é essa biblioteca. A Virgem Maria é essa vasilha, esse vaso que cabe todo o universo, por obra de Deus, por vontade de Deus, porque Deus pode tudo. Mas ele pode tudo quando aqui o anjo fala isso. O anjo diz isso aqui. E é interessante percebermos que para pouquíssimas pessoas, ou melhor dizendo, para poucas pessoas, Deus fala isso. Porque para Deus nada é impossível. Por que Deus fala isso para a Virgem Maria? Através do anjo Gabriel. Por que ele fala isso? Porque ele diz isso porque na Virgem Maria ela não coloca impedimento nenhum. Não há pecado que impeça Deus de fazer nela a graça. Então, a Virgem Maria, existem esses dois movimentos. Vou explicar agora. Maria é cheia de graça porque o Senhor está com ela. E o Senhor está com ela porque ela é cheia de graça. Isso quer dizer o quê? Deus se alegrou e quis que ela não pecasse. Mas ela também se alegrou e quis não pecar. Entende? Porque assim, Deus não queria que nós pecássemos. Deus não queria que Adão pecasse. Deus não queria que Eva pecasse. Mas pela vontade e liberdade, Adão pecou. Pela vontade e liberdade, Maria não pecou. Então, assim, existe um duplo movimento aqui de que a Virgem Maria, ela quis não pecar, e existe um movimento também de que Deus quis que ela não pecasse. E uma coisa não exclui a outra. E uma coisa não anula a outra. Já que Deus não quis que ela pecasse, então é óbvio que óbvio que ela não ia pecar. Por mais que ela tentasse, ela não conseguiria. Não, se ela tentasse, ela conseguiria. Mas por ela não querer pecar, é essa o interessante. Ela também não desejou o pecado. A graça de que ela é acumulada plenamente é a presença daquele que é fonte de toda a graça. Como eu disse, essa vasilha que alcança toda a graça, todo o infinito. Então, quando ela é cheia de graça, dizemos que ela é cheia de graça, estamos dizendo que ela carrega Deus já em seu coração plenamente. Bastava ela carregar no ventre, com o seu sim. Então Maria, quando o anjo já fala para ela, ele já diz, você já carrega Deus no seu coração e carrega-o plenamente, totalmente, o infinito totalmente no seu coração. Por isso ele se alegra, ave, porque ele encontra um coração que é capaz de carregar todo Deus, de carregar Deus plenamente. Então, sim, existe um milagre aqui. Existe um milagre nesse movimento da Virgem Maria. Maria é o grande milagre anunciado lá no Gênesis. Ela é a morada de Deus, onde Deus vem habitar
e onde Deus reside com a sua glória. Deus reside na Virgem Maria plenamente desde a sua encarnação, desde a sua concepção. Desde a sua concepção. Concepção imaculada. Porque Deus quis que ela fosse imaculada, mas ela poderia pecar e não pecou. Então Deus mora na Virgem Maria. Continuando a oração. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Esta já é a saudação da Santa Isabel, prima ou parenta de Nossa Senhora. Quando Nossa Senhora vai visitá-la, né, num povoado perto da cidade onde Maria morava, Isabel a sauda, já grávida, já grávida, de João Batista, de São João Batista. E Isabel, a palavra de Deus diz que ela estava cheia do Espírito Santo quando proclamou essas palavras. Cheia do Espírito Santo, Isabel disse: bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Donde me vem a honra de vir a minha mãe do meu Senhor. A oração não continua isso, mas nós precisamos lembrar que a palavra de Deus fala isso. Então, Isabel, cheia do Espírito Santo, proclama. E aí nós temos que lembrar algumas outras palavras, porque esse é o problema dos evangélicos, quando eles querem criticar uma palavra, né? Querem criticar uma palavra sem averiguar todo o restante da palavra. Então vamos lá. Uma pessoa não pode falar mal de Deus pelo Espírito Santo ou falar bem de Deus sem o Espírito Santo, não é? Isso está lá em 1 Coríntios, correto? Se eu não me engano é 12 ou 11. Acho que é 12, mas enfim. É capítulo 12. Então, se Isabel está cheia do Espírito Santo, ela está falando a verdade. E se ela está falando a verdade, o que ela diz? Maria é mãe do Senhor. Maria é mãe de Deus. Então está na Bíblia que Maria é mãe de Deus. Pela oração e pela proclamação, pela profecia de Isabel. De onde me vem a honra de vir a minha mãe do meu Senhor. Isabel é a primeira a declarar Maria como bem-aventurada. Bem-aventurada, bendita. Ela é a primeira bem-aventurada. Maria é feliz e é bem-aventurada, né? A gente lembra dessa palavra quando nós já meditamos sobre isso. Maria é bem-aventurada porque ela é feliz. Feliz do mesmo jeito que o anjo anuncia para ela. Alegra-te, felicidade, esplendor, glória. Não glória nesse sentido, glória de felicidade, de alegria, de saudação. Maria é feliz por acreditar no cumprimento da palavra de Deus. Simples. Confiança, esperança, estar em Deus. É isso que Maria representa. Confiança, esperança, estar em Deus. Lembrando que feliz e bem-aventurado e beato são sinônimos. Bem-aventurado, beato, bendito, são todos sinônimos. É tudo a mesma coisa. Então, a saudação de Santa Isabel é uma saudação cheia do Espírito Santo. E cheia do Espírito Santo, Isabel proclama que a Virgem Maria é mãe do Senhor, que a Virgem Maria é bendita entre as mulheres, ou seja, ela é alegre entre as mulheres tristes, e não tristes somente porque estão no pecado, mas tristes porque não foram capazes de dar à luz ou de conceber o Filho de Deus. Maria é feliz porque concebe o Espírito Santo, concebe do Espírito Santo o corpo e sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Maria, ela é feliz porque ela consegue no seu coração guardar plenamente e totalmente o próprio Deus. E bendito é o fruto do vosso ventre, quando Isabel continua. Bendito é o fruto do vosso ventre. Que na hora ela não sabia que era Jesus, mas aqui
a palavra Jesus é colocada no centro da oração, para representar que Jesus é o centro da vida da Virgem Maria. Se Jesus é o centro também, e Jesus também é o centro da nossa vida. Assim como a oração. Então, quando nós rezamos a Virgem Maria, e estamos colocando Jesus no centro da oração, nós estamos dizendo, Jesus é o centro. Sempre que você rezar o nome de Jesus na oração da Virgem Maria, dizer o nome de Jesus na oração da Virgem Maria, lembre-se, ele é o centro. Ele é o centro. E é Maria que está fazendo. Ele é o centro. Ele é o centro. Ele está no centro do meu coração. Ele está no centro do meu ventre. Então, estar no centro da oração, a palavra Jesus, o nome Jesus estar no centro da oração, é Jesus dizendo, aliás, é a Virgem Maria dizendo, ele não está só no centro da oração, mas ele está no centro da oração porque ele esteve no centro da minha vida. Então, quando nós vemos a oração, o nome de Jesus no centro, nós estamos dizendo que Jesus também é o centro da nossa vida e deve ser o centro da nossa vida. Isabel é a primeira a declarar Maria como bem-aventurada, certo? Continuando, agora vem a oração que já não é mais nem da Bíblia, nem do anjo e nem de Santa Isabel, mas ainda assim está na Bíblia, certo? A terceira saudação é de toda a igreja. Então, primeiro sauda Deus, depois saudam os parentes da Virgem Maria e depois sauda os filhos da Virgem Maria. Ou seja, primeiro o Pai saúda a Virgem Maria, depois os iguais à Virgem Maria, iguais no sentido carnal, certo? Não no sentido de dignidade, mas no sentido carnal. A prima de Isabel não podia se chamar filha de Nossa Senhora. São José não poderia se chamar filho de Nossa Senhora. Não pode. Certo? Existe uma hierarquia familiar. Então, Isabel aqui, ela faz essa representação de todos aqueles que não podem se considerar filhos de Nossa Senhora. Entenda que existiram pessoas que não podem se considerar filhos de Nossa Senhora, incluindo os descendentes, os antecedentes, os antecessores de Nossa Senhora, os conterrâneos de Nossa Senhora, os contemporâneos, melhor dizendo, os contemporâneos de Nossa Senhora, conterrâneos não, os contemporâneos de Nossa Senhora não poderiam chamar ela de mãe, certo? Então, assim, só a igreja, só nós podemos chamar Maria de mãe. E não é que isso é menos, não. É simplesmente o lugar que Deus quis para essas pessoas, certo? E tá tudo bem. Maria não está preocupada em saber que, não está desesperada em saber que existem pessoas que não são filhas delas. E não são filhas mas não são filhas porque Deus quis. São essas pessoas, certo? Da mesma forma que o anjo também não pode dizer que é filho de Nossa Senhora. Então existe a saudação do anjo, ou seja, a saudação do anjo que representa Deus, aquele que não pode dizer, aquele que diz que é pai, aliás, aquele que é pai de Nossa Senhora, aqueles que são iguais à Virgem Maria, né, nesse sentido familiar, são representados pela pela saudação de Isabel, e a terceira saudação é a saudação da igreja, daqueles que são filhos de Nossa Senhora. Perfeito isso, né? Maravilhoso entender isso. Às vezes a gente reza a oração da Ave Maria e não percebe o quanto é importante isso. Então existem 3 saudações. E a terceira saudação é da igreja. Igreja também, assim como o anjo está maravilhado de todas as graças que Deus cumulou à Virgem Maria, assim como a Isabel está maravilhada do que Deus fez nela, assim também a igreja está maravilhada do que Deus fez na Virgem Maria. Então vamos lá, gente, pensa o seguinte, olha só, o tanto que Maria é rica. Deus se maravilhou do que ele podia fazer nela. Isabel se maravilhou do que Deus podia fazer nela. A igreja se maravilha
do que Deus pode realizar na Virgem Maria. Aí eu te pergunto, você não vai se maravilhar também pelo que Deus fez na Virgem Maria? Então sim, eu acho que você precisa rever seus conceitos. Continuando. Por ser mãe de Deus e nossa mãe, podemos nela confiar. Porque se Deus confiou nela, quem sou eu para não confiar? Eu confio naquele que Deus confia. É simples. Se Deus confia em alguém, eu confio. Não é, a pessoa não vai trair, ser fiel a Deus e me trair. Então Deus confia plenamente nela, tanto que entrega o seu próprio filho a ela. Como igreja, membros do corpo místico de Jesus. Então Maria, ela nos gera no corpo místico de Jesus. Então nós precisamos colocar as nossas preocupações e pedidos a ela. Confiar como mãe. Confiar como mãe. Deus quis que nós tivéssemos uma mãe. Ela ora, Maria ora por nós, como orou por si própria. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, faça-se neles, meus filhos, segundo a tua palavra. Ela pede que a vontade dela, que a vontade de Deus aconteça nas nossas vidas. E a gente vai perceber que é isso que Deus quer. Que a vontade dele se realize. Tanto que isso nós vamos rezar na oração do Pai Nosso. E nós vamos falar sobre a vontade de Deus na oração do Pai Nosso lá na aula 99, se eu não me engano. Na aula 99 nós vamos falar sobre isso. Sobre a vontade de Deus. Então, Maria, ela antecipa a vontade de Deus nas nossas vidas. Ela pede para que a vontade dele seja realizada em nós. Confiando e abandonando com ela a vontade de Deus, seja feita a vossa vontade. Então, assim como a Virgem Maria, nós também dizemos, seja feita a vossa vontade. Continuando então, agora nós vamos para rogai por nós pecadores, o trecho da oração da Ave Maria que fala rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, né? Que basicamente é o final da oração, que ainda é continuação da saudação da igreja. Pedimos a Maria que rogue por nós, pobres pecadores. Então nós reconhecemos que nós somos pecadores, né? Reconhecemos que nós somos pecadores, e é exatamente isso, né? Pedir a Nossa Senhora não é necessariamente, dizer que Maria está acima de Deus ou que está igualada a Deus, mas justamente não, pela obediência e fidelidade da Virgem Maria, ela pode interceder por nós. Por ser mãe de Deus, ela pode interceder por nós. E por ser cheia de graça, ela pode interceder por nós, né? E por encontrar alegria e bem-aventurança em Deus, ela pode interceder por nós. Recorremos à Mãe da Misericórdia. Quem é misericórdia? O próprio Jesus que vem nos perdoar. Confiamos a ela o hoje e o dia da nossa morte. Então, ou seja, agora e na hora da nossa morte. São dois momentos, os dois momentos mais importantes do cristão. Quais são os dois momentos mais importantes do cristão? O hoje e a hora da morte. Porque a hora da morte é quando nós vamos nos encontrar com Deus. É quando deveríamos nos encontrar com Deus, melhor dizendo. E o hoje. Porque o passado não importa, o futuro ainda não temos, como diz a canção, né? Mas o que a gente precisa entender? É o hoje. É viver o hoje. E Maria, a oração da Ave Maria, ela vem nos ensinar isso. Que o hoje é importante e que também o outro dia, tão importante quanto o hoje, é o dia da nossa morte. São os dois dias mais importantes para o cristão. Pedimos que ela esteja ao nosso lado na hora da nossa morte, como ela esteve ao lado da morte de seu filho. Então, ela passar por esse sofrimento, mas mais uma vez, confiante. Então, ela vê a morte do seu filho, ainda que seja com dor, mas uma dor confiante. Então ela vê também nós, na hora da nossa morte,
essa confiança na ressurreição, confiança em seu Filho Jesus que venceu a morte. Que nesse dia, no dia da nossa morte, ela nos acolha como nossa mãe para nos levar a Jesus no paraíso, até o paraíso. A oração do Rosário. A oração ou recitação do Rosário se propagou na Idade Média para substituir a liturgia das horas. O que a liturgia das horas rezava? Ela rezava os salmos, os 150 salmos. Então, para as pessoas que eram analfabetas, e que entenda que a região das pessoas, o momento das pessoas, eram pessoas que não estavam se preocupando em saber ler, escrever. Então, muitas vezes elas precisavam de imagens. E aí, elas iam aprender a rezar com os padres justamente a oração do Rosário, que ia meditando o Evangelho, que ia meditando as passagens, os mistérios da vida de Cristo. Deve ser sempre guiado pela meditação dos mistérios. Então, como rezar o Rosário? Eu devo rezar o Rosário meditando os mistérios. O mais importante, eu sempre falo isso, o mais importante não é o Pai Nosso e nem a Ave Maria que você reza, mas o mistério que você está contemplando naquele momento. Então, a sua boca reza o Pai Nosso e a Ave Maria, mas o seu coração está meditando no mistério correspondente à dezena que você está rezando, correto? Então, para rezar o Rosário bem, você deve meditar a passagem, meditar o mistério do momento, a anunciação do anjo, a visita de Maria, o nascimento de Jesus e assim por diante. Sejam os mistérios gozosos, luminosos, dolorosos ou gloriosos. Deve ser sempre guiada pelos mistérios da vida, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vida, que são os mistérios gozosos e luminosos, morte, que são os mistérios dolorosos, e ressurreição, que são os mistérios gloriosos. Enquanto se reza o Pai Nosso e Ave Maria, o fiel vai pensando no mistério correspondente, ou seja, ele está pensando, o que Jesus passou aqui? O que Jesus sentiu? O que Jesus teve? Correto? Então nós vamos meditando sobre todas essas realidades. A boca reza automaticamente as orações e o coração e a mente meditam nos mistérios da salvação. Correto? É desse jeito que você deve rezar o Rosário. A orante perfeita. Maria é a orante perfeita. Porque assim, Jesus, ele tem uma unidade já com o Pai e reza, obviamente, ele é o orante perfeito. Ele é aquele que reza perfeitamente. Mas Maria, por não ser Deus e por não fazer parte da divindade da Santíssima Trindade, ela, de certa forma, está fora, né? Como está fora, como não faz parte, ela deve ir ao encontro de Deus. Ela vai ao encontro e ela nos convida pela oração também a ir ao encontro de Deus. Orar a ela ou pedir a ela é aderir ao plano de Deus, ao plano do Pai, porque nós aderimos àquela que está fixa em Deus, que envia seu Filho para salvar os homens. Acolhemos o menino Jesus em nossos corações, assim como a Virgem acolhe Jesus no seu coração. Então, quando nós rezamos a Virgem Maria, nós estamos dizendo como ela, nós estamos concordando com ela, porque quem reza concorda com aquele que você reza. Então você está rezando para a Virgem Maria, concordando com a vontade do Pai. A oração da Igreja se sustenta pela oração de Maria. Por quê que a oração da Igreja se sustenta pela oração da Virgem Maria? Porque Maria é a prefiguração da Igreja. É a prefiguração do que a Igreja irá viver. Certo? Então aí nós vamos falar também dos outros guias da nossa oração. Falamos dessa meia hora sobre a Virgem Maria, agora também temos outros guias. O testemunho dos santos. Os santos testemunham da tradição viva, são testemunhas da tradição viva da oração. A oração foi passada adiante pelos santos, através do exemplo de vida deles, através também dos escritos dele e também através da oração atual, da oração atuante, ou seja, da oração que eles fazem hoje por nós no céu. Então não só a oração que eles fizeram, não só o exemplo que eles fizeram, não só pelos escritos que eles fizeram, mas também a oração que eles fazem hoje. Contemplam a Deus, louvam-no e por isso cuidam dos que deixaram na terra. Então eles já estão no céu, contemplando a Deus
e contemplando a Deus, eles também cuidam daqueles que estão na terra, certo? E não é uma coisa trabalhosa, árdua, não, é um amor, é paz, eles sentem paz por fazer a vontade de Deus. Interceder é o mais alto serviço que prestam a Deus. Então, eles estão louvando a Deus quando eles intercedem por nós, quando eles cuidam de nós. Podemos e devemos pedir-lhes que intercedam por nós e por todo mundo. Então, pedir é uma forma dos santos serem glorificados, estarem mais plenamente glorificados na vontade de Deus. Pedir a intercessão dos santos é justamente isso. É confiar que Deus está realizando a sua obra, ainda que seja na intercessão de outra pessoa. E as diversas espiritualidades. Na comunhão dos santos, desenvolver as diversas espiritualidades, ou seja, várias formas de rezar. Tem gente que reza mais calmo, mais agitado, mais animado, para cima, sentado, deitado, em pé, cansado, né? Todo mundo reza. Cansado também reza, assim, né? Desenvolver esses vários carismas, formas diferentes para falar com Deus e ouvi-lo. Às vezes com terço, às vezes na adoração, às vezes em silêncio. Então existem formas, né? Formas de rezar. Existem tantas formas de rezar quanto existem orantes, como nós já falamos. Um carisma é transmitido de pessoa a pessoa. Então uma pessoa ela se sente tocada, né? Esses dias eu estava pensando, justamente hoje eu tive um padre que visitou o meu trabalho, e aí eu via o crucifixo dele, né? Quis perguntar o que era o crucifixo dele. Aí ele disse que era de um movimento, que ele participava e tudo mais e tal. E aquilo ali me animou por ouvir aquilo, sabe? Então é uma coisa que já está dentro da pessoa, o carisma é uma coisa que já está dentro da pessoa, e quando ela vê, ela se identifica com aquilo, né? Fala, é isso que eu quero para minha vida, né? Eu não falei que é isso que eu não disse que é isso que eu quero para minha vida, ser padre e tudo mais. Não, o que eu falo é no sentido de que o carisma, ele é algo que eu me identifico. Eu quero rezar como aquela pessoa porque eu já estou atraído para rezar como aquela pessoa desde antes de conhecer. Sabe? É gostar de algo que eu não sei, que eu nunca provei, e quando eu provo, eu falo, é isso que eu quero pro resto da minha vida. Isso é o carisma. Pode ser visto também em diversas correntes espirituais, litúrgicas, teológicas e culturais. Então existem várias formas de ser manifestadas essa oração, certo? Os servos da oração, com quem aprendemos a rezar, certo? Então, quem vai nos ensinar a rezar? O grupo que vai nos ensinar a rezar é a família. A família é o lugar do primeiro contato com a oração. E fundada no matrimônio, ou seja, uma família fundada no matrimônio, a família é a igreja doméstica. Então a igreja significa fiéis. O que é a igreja? Fiéis em torno de Cristo, certo? Crentes em torno de Deus, em torno de Cristo. Então a família doméstica, a igreja doméstica é a família. A família é a igreja doméstica. Essa igreja pequena, que tem um domo, que tem um senhor ali, que tem um líder, e esse líder, ele reúne a família em torno dele, em torno de Cristo, em torno de Cristo. Aqui aprendemos a orar, na família aprendemos a orar e a perseverar na oração, certo? E a perseverar na oração. A oração cotidiana testemunha a memória viva aos filhos pequenos, ou seja, os filhos vão crescendo e vendo que a oração faz parte do dia a dia deles. E aquilo se torna um hábito natural, certo? Aquelas pessoas que têm um hábito natural, um hábito na família, que cresceram com o hábito da família, elas não perdem isso. Elas podem ir para o mundo e tudo mais, tal, mas elas não perdem elas podem parar de fazer, mas elas não perdem. Quando elas quiserem voltar, elas voltam com tudo. Então, sim, é muito importante na família já se construir a oração. Também os padres são os nossos guias espirituais para nos ajudar. Nós falamos da Virgem Maria, falamos dos santos, agora falamos da família, agora são os padres. Os padres também têm são responsáveis por formar os fiéis na oração.
são servos do bom pastor, ordenados a apacentar as ovelhas de Deus. Então eles vão nos guiando o povo às fontes vivas de oração. E essas fontes são a palavra de Deus, a liturgia, a vida teologal e o hoje de Deus nas situações concretas. Isso a gente já falou na semana passada, se eu não me engano, nós já falamos sobre isso na semana passada, correto? Além dos padres, nós temos também os religiosos que vão nos ajudar, são consagrados totalmente à vida de oração. Então não necessariamente os religiosos e religiosas sejam padres, né? Os religiosos sejam padres, mas eles são consagrados a uma vida de oração e são dedicados a esse louvor a Deus já aqui na terra. Vivem como santos na terra, ainda que pequem, mas não é isso que define um santo. Um santo é definido pela sua decisão em amar a Deus. E isso é diferente de falar que um santo é aquele que não peca. Um santo é aquele que se decide a amar a Deus. Esses religiosos, eles também estão dedicados a interceder pelo povo. São os anacoretas do deserto, aqueles que se sacrificam. Os eremitas, os monges, as monjas, os freis e as freiras. São aqueles que não têm uma ordenação, né? Então aqui no caso, eu estou falando daqueles que não têm ordenação. A vida consagrada não se mantém nem se propaga sem a oração. E essa oração desses fiéis religiosos, né, elas nos ajudam muito mais. É uma das fontes vivas da contemplação da vida espiritual na igreja. Outros também que nos ajudam são os catequistas, né? Aqui eu faço essa parte também de te ajudar a rezar. Os catequistas devem visar que a palavra de Deus seja meditada na oração pessoal, atualizada na oração litúrgica e interiorizada em todo o tempo. Então, o catequista, o bom catequista, fala para o seu catequizando que na oração pessoal dele ele deve meditar a palavra de Deus. Na liturgia ele deve atualizar essa palavra, ver a palavra atualizada em si e interiorizada todo o tempo. O catequista então deve também purificar e educar a piedade popular, ou seja, aquela piedade popular que ainda é suja, que está fora do catecismo, que está fora do que a igreja ensina. O catequista deve falar assim: olha, isso aqui não é da nossa fé, isso aqui não faz parte da nossa fé. Exemplo, né? O hábito de colocar uma imagem de cabeça para baixo, normalmente essa imagem de Santo Antônio, isso não é fé. Isso é colocar um poder numa imagem que não existe. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade. Parece oração, mas não é. Certo? A gente tem que ter esse tato para definir isso. O catequista ele é responsável também por isso. Recordar as orações fundamentais. É um dever também do catequista. Ensinar o Pai Nosso, a Ave Maria, Glória ao Pai. Ensinar o credo também, que não é uma oração, mas é uma profecia. A profissão de fé. Ensinar também as outras orações do Santo Anjo e tudo mais. Ensinar e recordar elas. Sempre fazê-los meditar e lembrar das orações fundamentais. Ensinar e saborear tais orações. Então essas orações elas precisam ser saboreadas. Como eu saboreei agora com vocês a oração da Ave Maria. Também os grupos de oração são importantes para ensinar a rezar. São escolas de oração do hoje. É hoje que acontece. Então, existem grupos de orações de várias formas. Tudo que se junta pessoas são grupos de oração. Certo? São grupos de orações. Oração, melhor dizendo. Estimulam a renovação da oração na igreja. Dão de beber das fontes autênticas da oração cristã. E devem se preocupar com a comunhão. Certo? E por fim, também outros que nos ajudam a viver a oração, a estar em oração, são os diretores espirituais, que são homens e mulheres, né? São homens e mulheres cheios do Espírito Santo de sabedoria, fé e discernimento. O que eles fazem? Eles vão nos ajudar diretamente. Olha, você está rezando dessa forma. Eu quero que você reze assim, assim, assim. Quero que você reze nessa intenção. Certo? Então, o diretor espiritual ele vai direcionando, ele vai conduzindo sabiamente, ele vai conduzindo também na fé, porque muitas vezes ele não enxerga, mas ele
Deus o inspira e ele recebe a autoridade de Deus para convidar o fiel a rezar de forma correta, de forma que salve a vida do fiel. O diretor espiritual, então, é responsável por isso. Devem também guiar a oração e os fiéis no crescimento espiritual dos fiéis. Deve guiar essa oração, esse crescimento espiritual e na oração dos fiéis. Os diretores espirituais são verdadeiros ministros da tradição viva da oração. Eles que vão ensinando a passar adiante. E aí, quando uma pessoa ela é direcionada, ela também aprende a direcionar. Eu fiz isso, fizeram isso comigo, agora eu estou passando adiante. Correto? É isso que é tradição. É por isso que a alma que quer progredir na perfeição deve, segundo o conselho de São João da Cruz, olhar em que mão se põe, porque qual o mestre, tal será o discípulo, e tal pai, tal filho. E ainda, o guia, além de sábio e discreto, é mister que seja experimentado. Se o guia espiritual não tem experiência do que é puro e verdadeiro espírito, não atinará a encaminhar nele quando Deus lhe o dá, nem ainda o poderá entender. O que acontece? O que ele está falando aqui? Muitas palavras difíceis. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que nós precisamos de mestres para nos guiar na oração, principalmente na oração. De todas as coisas nós precisamos, mas esses mestres, eles precisam, e nós precisamos nos espelhar nesse mestre. Mas esses mestres, eles precisam estar experimentados no sofrimento, experimentados no puro e verdadeiro espírito, experimentados na fé. Eu vi uma divulgação de um grupo de oração, que era um jovem pregando sobre perseverança. Então, sim, eu não posso julgar, dizer o que um jovem vai falar sobre perseverança. Mas você entende que pensar em perseverança vai fazer mais sentido quando uma pessoa mais velha prega. Uma pessoa que já passou por um sofrimento. Então, quando você vai ser direcionado, você quer ser direcionado por alguém que já passou pelo sofrimento que você passou, ou que já passou por aquilo que você está passando. Melhor dizendo, né? Aquilo que você está passando. Então, o diretor ele precisa ser experimentado, né? E muitas vezes a gente não entende por que nós passamos sofrimentos. Muitas vezes não é porque nós precisamos passar por um sofrimento, mas porque nós precisamos aprender para ensinar os nossos filhos, os nossos catequizandos a passar pelo sofrimento. Muitas vezes nós sofremos porque simplesmente Deus quer falar assim: eu quero te fazer mestre, eu quero te fazer professor de outras pessoas, eu quero te fazer diretor espiritual de outras pessoas. Mas a gente para no meio do deserto, a gente não persevera, e quando nós percebemos, nós seremos diretores espirituais, mas nós precisamos perseverar na oração. Lugares favoráveis para a oração. Onde se deve orar? Quais são os melhores lugares para rezar? Para a oração comunitária, o melhor lugar é na igreja. Eu posso rezar comunitariamente em casa? Posso. Na minha família, é óbvio que eu posso fazer isso. O lugar próprio para se rezar em comunidade é na igreja. Eu posso rezar individualmente na igreja? Posso, certo? Mas a igreja é o lugar próprio para uma oração comunitária. Quem está ali está rezando com todos e por todos e em todos. O lugar próprio da oração é a casa de Deus. Lá se celebra a liturgia da comunidade paroquial, ou seja, é lá onde a comunidade toca o divino, é lá onde a comunidade toca o mistério, é lá onde a comunidade toca Deus, que é liturgia. É lá que se vive a liturgia, na maior parte das vezes é lá que se vive a liturgia, principalmente a eucarística. Lá se adora Jesus eucarístico, lá está Jesus eucarístico, e lá se faz Jesus, se consagra Jesus eucaristicamente, né? Falando. Nem sei se pode se falar eucaristicamente assim, mas enfim, você entendeu. Lá onde se dá ação de graças a Deus. Outros lugares também para rezar é dentro de casa, né? Em casa, que é um recanto de oração com a Sagrada Escritura e ícones, né? Se você tiver ali, colocar
a Sagrada Escritura, imagens ali em volta para te ajudar a rezar. Estar no segredo diante do Pai, que é o que Jesus fala. E, inclusive, esse segredo, esse estar em segredo diante do Pai, é o que motiva o projeto que eu faço aqui, projeto Um Quarto de Oração, que é justamente isso, é estar no quarto para rezar, é estar diante nesse segredo com o Pai para rezar. Fazer em casa também pequenos oratórios que favoreçam a oração, não só no quarto, não só em um lugar. Vocês vão ver aqui, ó, aqui, isso aqui é um oratório que eu fiz há muito tempo, e ele fica ali agora como cenário, né? O meu outro oratório, se vocês vão ver, deixa eu mudar aqui, é esse aqui, ó. É esse aqui. Aqui e aqui embaixo, né? E aqui embaixo eu tenho mais outras. Aqui, ô Jesus, meu dedo tá aqui embaixo também. Eu tenho mais umas coisas aqui que eu guardo, livros, outras coisas assim. Então eu faço um oratório aqui, certo? Além de outras coisas, também tem uns super-heróis aqui que é para mostrar, para mostrar a vida heróica também, certo? Opa, aqui voltamos então. Então nós precisamos fazer esses oratórios dentro da nossa casa para nos favorecer na oração. Nos lugares também, nos mosteiros também, obviamente, são lugares próprios para oração individual e comunitária. As comunidades vocacionadas a favorecer a participação dos fiéis na liturgia das horas. Nos retiros também, onde permita fazer retiros, lugares onde vocês podem fazer retiros de solidão com oração mais intensa. Faça isso nas suas férias também. Faça um retiro nas suas férias. Eu, por exemplo, faço retiro nas minhas férias. Como é que eu faço os meus retiros? Eu vou para a igreja e fico ali o dia todo, até o Deus falar. Até o Deus falar. Ele falou, ótimo. No dia seguinte eu vou de novo. E ele fala outra coisa, até Deus falar. Até Deus falar. Pode demorar, pode não demorar, mas eu fico ali um tempo bom. Mais do que o comum eu ficaria na minha casa. Então, esses retiros que eu faço. Então eu vou, nas férias eu faço isso, mas posso fazer isso também num sábado, num domingo, né? Fazer isso, você que pode, obviamente. E um outro modo de rezar também são nas peregrinações, onde eu caminho, porque nas peregrinações, como nós estamos vivendo, os peregrinos de esperança, nesse ano de 2025, que é ano jubilar, nós somos peregrinos que estamos caminhando para a estrada de Jesus, caminhando para o reino de Deus. Evoca a nossa marcha para o céu. Então essa peregrinação, quando eu vou para a Trindade, quando eu vou para a Aparecida, quando eu vou para Roma, e daí vem o nome Romaria, né? São aqueles que peregrinam para Roma no ano jubilar. São essas pessoas. E não só, é isso mesmo, tá? Essa Romaria, ela acontecia pelo ano jubilar. E elas normalmente acontecem em direção a santuários onde existem fontes vivas de oração, onde o lugar é próprio para a oração. São lugares para viver as formas da oração cristã em toda a igreja. Correto? Então nós finalizamos hoje os guias da oração e os locais também da oração. Onde rezar, com quem aprender a rezar. Então nós aprendemos aqui a rezar com a Virgem Maria, a rezar com os santos, a rezar com a nossa família, a rezar com os padres, com os religiosos, com também os diretores espirituais, com os grupos de oração, com os catequistas. Aprendemos a rezar com essas pessoas. E onde nós rezamos? Em casa, na igreja, nos mosteiros, nas peregrinações. No nosso trabalho, no nosso dia a dia, todo lugar é próprio para a oração. Certo? Que bom ter mais uma aula finalizada com vocês. Eu espero que vocês comente aqui, deixe o seu comentário aqui, coloque isso hoje, porque aí eu vou saber que você assistiu esse vídeo até o final. Coloque hoje aqui se você assistiu o vídeo até o final. Tem algumas pessoas comentando e elas não estão comentando o que eu estou falando no final, tá? Pode comentar no início? Pode, mas comenta também no final. Espera para comentar. Se você tem essa disposição para comentar, comenta no final. Mas comenta antes também. Curte lá, compartilha esse vídeo e vamos para mais um vídeo na semana que vem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus
e nada sem Maria. Fiquemos selados na proteção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida.